circunstâncias dizem que não dá. Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é fé. Coração valente, você não pode parar. Pode parar.
tão difícil. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Se o nosso Deus está conosco todos os dias, então vamos aprender um pouquinho da palavra do Senhor. Você já leu a Bíblia hoje? Você ainda não leu a Bíblia hoje? Vamos ler a palavra do Senhor. Nós erramos por falta de conhecimento. E esse conhecimento somos nós que temos que buscar, porque Deus é que nos capacita, mas nós temos que fazer a nossa parte. Que é tentarmos lermos, compreendermos a palavra do Senhor. Então pegue a sua Bíblia e vamos falar um pouco. No livro de Salmos, Salmo 4 e o verso 8 diz o seguinte: em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me faz viver seguro. Você entendeu bem o que o salmista quis dizer nesse salmo? Em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me faz viver em segurança. Todos nós passamos por fases difíceis em nossas vidas e nos sentimos frágeis. Enfrentamos lutas e obstáculos que parecem grandes demais para nós. E nesse momento, muitas vezes, procuramos soluções em lugares errados. Colocamos nossa esperança e procuramos seguranças em coisas estáveis, de pouca confiança. Mas como encontrar a verdadeira segurança? Se nós sentimos verdadeiramente seguros quando colocamos as nossas vidas na mão de Deus, Ele é infinitamente maior do que todos os nossos medos. Mas para isso, você tem que sentir-se seguro nas mãos de Deus. Você tem que confiar no nosso Deus. Que tudo é possível quando nós confiamos no nosso Deus. E assim as nossas falhas, os nossos pecados são perdoados quando nós confiamos no nosso Deus. Ele é poderoso para nos proteger dos ataques dos nossos inimigos e para nos dar a vitória da maior luta que estivermos enfrentando. Mesmo quando ninguém acreditar que podemos vencer. Quando Deus está conosco, quando nós confiamos em Deus, nós somos mais que vencedores. Hoje é dia de soltar tudo aquilo que te prende, te torna inseguro e correr com segurança para os braços do Pai. Porque somente Ele é quem pode te dar essa segurança. Confia no Senhor, que Ele tudo pode fazer na minha e na tua vida. Somente Deus é quem pode aliviar a angústia que nós passamos, sentimos. Somente Deus é quem pode dar o conforto que precisamos. É o que eu, que você precisa nesta hora. Confiar no nosso Deus. Ele está de braços abertos, esperando por mim e por você.
Confia no nosso Deus. Fica seguro nos braços do Pai. Louve e exalte o nome do Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Só nos braços do Senhor encontramos o descanso
para as nossas vidas. Só Ele é quem pode mudar a minha e a tua história. Mas para isso, temos que confiarmos no Senhor. Temos que ardentarmos na presença do nosso Deus e termos aquela intimidade com Deus. Porque só Deus é quem pode mudar toda e qualquer situação. Deus, Ele está no controle da minha e da tua vida. Então vamos continuar exaltando, louvando ao nosso Deus. Mesmo que tudo esteja difícil, mas adore ao Senhor. Em qualquer situação. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando te falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Eu já pensei, viu? Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, com uma folha seca no vento sem direção, virar um andarinho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? E quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas, é quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando te falta tudo. Não é fácil. Não é fácil adorar a Deus quando você abre a sua geladeira, não tem nada, abre o seu armário, não tem nada, não é fácil. Mas a Bíblia diz que devemos adorar a Deus acima de tudo. É adorar quando Deus não responde.
é adorar. Quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo é adorar. No dia do luto, adorar a Deus. No vale ou no deserto, é adorar. Sem amigos por perto, adorar a Deus. Quando não há recurso, é adorar a Deus. Quando te falta tudo, quando te falta tudo. Não é fácil, porque na nossa jornada tudo é difícil e às vezes a gente não está conseguindo nem caminhar. Mas não pare de respirar. Respire, continue se arrastando, que Deus está no controle de tudo das nossas vidas. Respira. É tudo que você precisa fazer nesse momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Respira. Eu vou atar essa ferida, não quero te perder. Eu recebi ordem do general, ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não diga nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui pra pouco a gente vai voltar pra casa. Respira. 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 O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Respira. Eu vou atar essas feridas, não posso te perder. Eu recebi ordem do general,
Ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu não tenho nojo de você. Não é porque foi assim dirigido que bom soldado não é. Eu sei o seu valor, eu vi quanto lutou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não diga nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, se não der pra orar, não ora. Se não der para andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. E tua família precisa de você. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Respirar. 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 O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Respirar. Linda essa canção, fala tremendamente aos nossos corações. Então vamos ouvir uma mensagem com o pastor David. Gosto muito dessa mensagem. Gente, essa é a nossa última mensagem da série final da tempestade. Amém? Não esquece só de curtir o vídeo Vocês e deixar o seu comentário. Presta bem na atenção. época em que os reis saíam para a batalha, que Davi enviou, sucedeu depois de um ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha, que Davi enviou Joabe e com eles seus servos e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. E sucedeu que ao cair da noite, que Davi se levantou da sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. Do terraço viu uma mulher se banhando, e a mulher era muito bonita ao seu olhar. É isso. Era para estar na guerra, mas estava em casa. Era para estar fazendo aquilo que todos os reis faziam. Era para estar na guerra, mas estava em casa. Eu vou ser sincero com você. O homem, e quando eu digo homem, entenda o homem e a mulher. Nós somos tentados pelo aquilo que os nossos olhos contemplam. Veja, eu sei qual é o meu ponto fraco. Eu sei aonde pode vacilar os meus pés. Então eu sei exatamente para onde eu não devo olhar, para que o meu propósito se estabeleça e permaneça. Não se trata só de se estabelecer, mas de permanecer.
As histórias, elas não são bonitas no começo, elas são lindas no final delas. Portanto, às vezes é muito mais relevante quando você termina do que quando você começa. Você não será lembrado pelos seus primeiros feitos, você será lembrado pelas suas últimas realizações. Agora, a questão é, o início de tudo, nós somos muito mais focados, obstinados do que muitas das vezes do meio para o final. Porque do meio para o final a gente sente que tudo já deu certo, que tudo já foi, já aconteceu. E deixa eu te dizer, meu lindo, já vi muita gente com um futuro brilhante, quando tudo estava dando certo, cair de lá de cima. Estava dando certo, estava dando tudo certo, mas de repente os olhos se distraíram, perdeu o propósito, perdeu a razão, perdeu o objetivo, porque ao invés de estar olhando para o alvo, olhou justamente para aquilo que destrói, para o ponto fraco. A Bíblia, ela é um livro que nos mostra os acertos, mas não nos oculta dos erros dos seus personagens. Exceto um que não erra, exceto um que é inerrante pela própria palavra, Cristo. Todos os outros personagens, não importa quem seja, não importa se é Paulo, não importa se é Pedro, não importa se é João, não importa se é Lucas, não importa quem seja, a Bíblia sempre mostrou o erro e os acertos. E o fato de ter erro não significa que deixaremos de admirar. A questão é como acontece o final. Veja, a Bíblia conta a história de um traidor, por exemplo. Veja, a Bíblia conta a história de um adúltero, como Davi. A Bíblia conta a história de homicidas. A Bíblia conta a história de grandes homens que deram grandes vacilos. E os grandes vacilos foram por conta de pequenas distrações. Distrações pequenas que geraram em abismos. Sabe, eu aprendi uma coisa, minha mãe fala muito isso. Minha mãe diz: Dave, a destruição de um grande homem não começa num grande vacilo, começa num pequeno deslize. Não começa grande, começa pequeno. Posso te falar, lindo, eu sou casado com a mesma mulher. Minha esposa é a Paula. Eu amo ela. Eu tenho muito temor em dizer isso para vocês. O adultério na minha vida não acontece num erro grande. Pode acontecer a partir de um pequeno deslize. Sabe qual? Um olhar. E ali é o início de uma queda. Tem gente que pensa que um erro como um adultério, que não é a minha realidade, mas de muitos, começa dentro de um quarto de um hotel. Começa num olhar, começa numa conversa, às vezes no WhatsApp, começa muitas vezes, começa sabe aonde? Às vezes num direct do Instagram, começa numa coisinha boba. E é só disso que Satanás precisa para destruir a nossa história, de um pequeno deslize que vai gerar um grande erro para manchar tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. E por isso que eu estou falando isso para você agora. Você não precisa disso. Você não precisa manchar a sua história. E para isso você precisa estar focado naquilo que Deus deu e tem para você. Eu sei aonde pode vacilar os meus pés, e você também sabe. Então não se permita distrair com aquilo que pode roubar de você o que Deus fez e está fazendo na sua história. Não permita que os teus olhos olhem para onde Deus não apontou o seu olhar. Não permita que o seu coração vacile exatamente naquilo que Deus até agora tem guardado o teu coração. Por isso que as distrações são as principais ciladas para destruir o propósito de alguém. Eva, lá no jardim do Éden,
Não começou com a fruta na mão, começou olhando para o fruto proibido. A Bíblia diz que Satanás se fez serpente e falou para Eva: olha para aquela árvore, não é dela que Deus disse que vocês não podem comer. Quando ela mudou os olhos de lugar, quando ela virou justamente para aquilo que não era para ela nem passar perto, foi exatamente aonde a queda do homem começou, na distração. Davi era para estar na guerra, mas ficou em casa. O erro de um homem começa justamente quando nós não estamos aonde Deus falou que era para nós estarmos, quando nosso coração não está aonde Deus falou que era para estar, quando nosso coração inverte o propósito que era para ser sadio e o nosso propósito se perverte em maldade. Quando a gente perde o propósito, nosso coração se escancara para as distrações da história. Não permita que nada tire você do centro da vontade de Jesus, porque a dor da queda é terrível. É muito mais fácil cair do que levantar. E nunca se esqueça, a história nossa, ela é muito curta para ser manchada. Nós precisamos cuidar muito. Eu me lembro de uma vez que um homem de Deus falou para mim, pastor Admirson, um homem da minha confiança. Ele disse para mim: David, a maior característica de um homem de Deus, isso serve para todo mundo, é ser irrepreensível. Ponto. O que é ser irrepreensível? É não ter o que falar. Não tenho o que falar. Quando não tenho o que falar, começo a inventar o que quiser, mas as invenções não prevalecem, senão a história. Sabe de uma coisa? Eu quero dizer para você, eu tenho cuidado da minha história. Não podem dizer nada sobre mim. Pode inventar, pode criar qualquer coisa, pode falar da minha teologia, pode falar mal, pode falar que a teologia é do coach, pode falar que é massagem de ego, mas nunca poderão dizer que eu desonrei a minha esposa, nunca poderão dizer que eu desonrei ao Deus que eu sirvo, não poderão dizer que eu abandonei o meu propósito do início. É o mesmo até hoje. Mudou a plataforma, mas a fala ainda é a mesma, o coração ainda é o mesmo. A pergunta é: e de você? O que irão falar amanhã? Porque agora a minha história é isso, mas e amanhã? O que irão falar sobre mim? O que irão falar sobre mim amanhã? Porque o que eu fazer agora, as decisões que eu tomar agora podem destruir tudo aquilo que eu vivi até agora. O que vão falar de você amanhã, meu lindo? Qual será a história que os teus filhos irão contar de você? O que escreverão na sua lápide? Qual será a memória ao teu respeito? O que os teus amigos falarão sobre você? O que a tua esposa falará na sua partida? Ou o seu esposo na sua partida? Qual será a história que irão contar de você? Quais serão os feitos que terão relevância? Quais serão os teus feitos? Se o teu propósito for viver o propósito de Deus, poderão inventar qualquer coisa, mas a história defenderá o seu propósito e a sua existência. Até hoje tem gente que fala que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos. Tem gente que justifica isso para não crer em Jesus e dizer que ele não ressuscitou. Só que se passaram 2020 anos e nunca encontraram o corpo dele, porque tudo aquilo que ele disse, ele fez. Ele veio, morreu pelos perdidos, ressuscitou e foi nos preparar um lugar. Fala qualquer coisa, mas ele é perfeito. E a Bíblia diz que assim como é, que sejamos nós também. Se Ele é santo, eu preciso buscar ter uma vida de santidade também. Se Ele venceu, eu tenho que ter bom ânimo, porque em nome de Jesus, nós venceremos também. Davi ficou em casa, caiu em pecado, adulterou. Um homem, por conta do pecado dele, morreu. Eu não posso não falar que isso aconteceu, entende?
Obviamente que eu também não posso esquecer que Davi caiu. E por isso que a palavra sempre tem esperança. Porque talvez agora você ouviu essa mensagem até agora e disse: então, para mim já não dá mais, porque eu já caí. A Bíblia diz que da mesma forma que Davi caiu, ele se levantou. O nosso maior defeito, depois da distração, é o como a gente absorve a responsabilidade do que a gente cometeu. A Bíblia diz que Davi, quando foi admoestado por tudo aquilo que ele fez, a Bíblia diz que ele dobrou os joelhos na frente de todo o povo, colocou roupa de saco, jogou cinza sobre a cabeça e reconheceu: eu caí e preciso de misericórdia para levantar. Se você caiu, há misericórdia de Deus para você levantar. Há perdão de Deus sobre você. Há uma chance de Deus para a tua história. Mas antes do perdão de Deus vir sobre você, você terá que ser homem para reconhecer que caiu. Você terá que ser mulher para reconhecer o que caiu. Reconhecer que caiu. E quando você assim o fizer, levanta de novo, sacode a poeira, porque quem disse? Quem foi que disse que a gente não precisa de Jesus de dia, de tarde e de noite? Se você cair, a Bíblia diz que Deus é poderoso para te levantar. E se você está de pé, cuide para que não caia. Não se distraia. Olhe para o alvo. Olhe para Cristo. Em nome de Jesus, Pai. No meio da tempestade, ou no final da tempestade, na bonança, ou no meio de uma crise, Tu és o nosso Deus. Nada nos rouba da Tua presença, senão a nossa distração e o pecado. Mas Jesus, em Ti há uma chance. O Teu sangue na cruz do Calvário é o selo da chance que precisávamos. Nos perdoa se cairmos, mas em nome de Jesus não permitiremos a distração. Mas se cairmos, nos levante, nos sustenta debaixo das Tuas asas, porque sabemos que este é o único lugar seguro. Nos livra das tentações. Pai nosso que estais no céu, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Livrai-nos da tentação. Faça você a tua oração agora, aonde você estiver, do seu jeito, da sua forma. E não se esqueça que no final de toda oração tem um amém. Ele ouve e te responde. Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar quantas vezes falhei. Não sou como quero, nem como Tu queres. Meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro, mas amplo, os meus pensamentos e atos mudar. Mas às vezes eu sei, e Tu sabes, sim, não consigo Te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor,
Com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Reconheço que oro tão pouco e quanto preciso contigo falar. Tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é doce, mais pura que o mel, reconheço quando estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Então, somente o Senhor Jesus aceita assim como nós somos, falhos, humanos. Ele nos ajuda a fazermos a sua vontade. Já estamos chegando ao término do programa por hoje, mas ainda não terminou. Ainda temos programa infantil. Então vocês continuem aí conosco. Somos gratos a Deus por tudo que Ele tem proporcionado a cada um de nós. Tem uma canção que fala tremendamente aos nossos corações. Ela é bem antiga mesmo. Fala do amor de Deus. Com Vitorino Silva. O Bom Samaritano. E descia para Jericó um homem, e no caminho foi apanhado pelos salteadores que o espancaram, humilharam. Eis o estado que ficou. Bem à beira do caminho, ele estava tão sozinho a sofrer. Todos que ali passavam davam volta e olhavam só pra ver. Muitos nem se preocupavam e diziam que ele estava muito bem assim. Maltrapilho e machucado, tão sozinho, abandonado, sem esperança de viver.
Só Jesus ama assim. Que amor verdadeiro. Que amor, só Jesus ama assim. Foi passando então um homem, era o bom samaritano, e o encontrou, aflito e desesperado, no caminho estirado, e parou. Senhor nosso Deus, Pai de toda a eternidade, estamos te agradecendo por mais uma oportunidade que tem dispensado a cada um de nós. Continua abençoando as nossas vidas, derramando de tua graça e de tua misericórdia sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a vida de todos que estão sintonizados conosco. Circunstâncias dizem que não dá. Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, oferece a Jesus, parou de respirar pra fazer